Bom, e aí, pessoal, como é que tá aí a quarentena de vocês, né? Continuando aqui a nossa aprendizagem do Writer. Nessa aula eu vou mostrar algumas funcionalidades de formatação de páginas, como o modo paisagem, texto em colunas, espaçamentos, como trabalhar com os espaçamentos superior, inferior, esquerdo e direito, espaçamento entre linhas, aplicar bordas e sombreamento num parágrafo. E para começar, a gente vai fazer esse modelinho aqui de cartaz que vocês estão vendo aqui. É bem simples, mas com ele a gente vai trabalhar algumas dessas funções que eu falei para vocês agora, né? Então, para a gente fazer um exemplo desse cartaz bem simples, a gente vai aqui criar arquivo novo, texto de documento de texto, ou você pode também utilizar o atalho Ctrl N. Então, clicando aqui, ele vai abrir para mim um novo arquivo e a gente vai fazer o exemplozinho desse cartaz aqui, ó. Vende-se docinhos, aqui os sabores, preço e contato, né? Então, vamos lá. Primeiro passo é o quê? É a gente trabalhar com a página, ou seja, mudar a orientação da página, que aqui nós estamos vendo que por padrão a ferramenta ela abre a orientação de páginas em modo retrato, que é o padrão e é o comum da gente sempre encontrar nos editores de texto. Para mim alterar a orientação da página, eu vou aqui no menu de ferramentas, formatar, e vou procurar a opção página. Então, clica aqui em página e ele vai abrir para mim essa janelinha, que eu tenho vários menus aqui, mas o que me interessa é o menu da página. E aqui ele tem o formato da folha, a largura, a altura e a orientação, que é a que eu venho aqui, ó. Então, se eu quero que a minha página esteja orientada em modo paisagem, eu venho aqui e seleciono paisagem. Veja que aqui ele já mostrou, né, como é que a página vai ficar. Se eu quiser diminuir as margens dessa página, eu posso vir aqui e modificar a margem da esquerda, direita, a margem em cima e a margem embaixo. Aqui é a visualização da impressão e da margem, né, que é onde o texto vai ficar. Então, se ele está grifado aqui, o texto vai ficar dentro desse quadro, certo? Se eu quiser aumentar o tamanho desse quadro, eu venho aqui e diminuo as margens. Se eu colocar todas em 0, vejam o que acontece. Ele vai ficar, ó, a folha toda. Não é recomendado para a impressão, a não ser que você não vai escrever o texto aqui no início da página, né? Porque na impressão, geralmente a impressora ela vai acabar não imprimindo o que está muito próximo aqui da folha, né? Então, a gente pode deixar aqui no 2, que é o padrão que estava, né? Mudar aqui a orientação paisagem, eu venho aqui e clico OK. Certo? Então, aqui vejam que a folha já ficou deitada, né? Ou seja, na orientação, no modo página. Então, a gente vai vir aqui, escolher a fonte, eu vou escolher a fonte Arial. Você pode digitar aqui a palavra Arial. E como eu quero um cartaz, então a minha fonte ela tem que ser um tamanho maior, justamente para chamar a atenção das pessoas que eu quero alcançar com o meu cartaz. Então, eu vou clicar aqui no tamanho da fonte, vou escolher 72, certo? E vou escrever vende-se docinhos. Você pode aqui selecionar e escolher aqui, ó, alinhar ao centro, ou centralizado. Dou um Enter e vou aqui. Próximo passo agora é o que? É a gente adicionar a nossa imagem do docinho, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui inserir, no menu de ferramentas inserir,
e vou clicar aqui na opção figura, certo? Então, ele vai abrir a janela, eu vou procurar onde está a minha figura, eu salvei minha figura em outra pasta, certo? Tá aqui o cupcake, certo? Nós também vamos aprender um pouco a mudar a orientação dessa imagem, né? Quando ela abre, geralmente ela fica aqui, ó, entre o texto, né? Aqui eu tenho várias configurações da minha imagem. Eu posso colocar ela através do texto, colocar depois do texto, alinhar, né, à direita ou à esquerda, ou antes, aqui na página, ou nenhuma. O interessante é colocar nenhuma para que o texto não fique sobre a imagem, nem a imagem sobre o texto. Então, eu vou clicar aqui em nenhum. Se você quiser diminuir o tamanho da imagem, se você estiver achando a imagem muito grande, você vem aqui nas laterais com o mouse, clica e arrasta para diminuir o tamanho. Pode clicar aqui no meio e puxar ela mais para baixo. E você vai trabalhando com a imagem conforme você desejar, né? Então, é um exemplo bem simples. Agora a gente vai colocar as informações que estão abaixo, que é os sabores, os preços e etc. E para isso, né, a gente precisa modificar aqui o tamanho da letra, porque vai ficar muito grande. A gente pode colocar aqui 24, certo? Vamos ver aqui, dá um Enter. Vamos ver aqui como é que fica. Então, no texto aqui que eu coloquei antes, eu coloquei os sabores. Brigadeiro, tofu, bombom, cajuzinho, vamos colocar lá. Então, sabores, 2 pontos. Cajuzinho, brigadeiro, bombom de morango, trufas e qual era o outro? E beijinho. Aqui ficou um pouquinho grande, vou diminuir aqui para 22, certo? Dou um Enter e vou colocar aqui as informações de preços, né? De 2 a 5 reais, fazemos encomendas. Então, preço, 2 pontos. De R, cifrão. O cifrão eu coloco, né, apertando o Shift e o 4. De 2 reais até R, cifrão, 5 reais. Então, recebemos encomendas e o contato, 2 pontos. Um númerozinho aqui qualquer, 333, 023, 3. E aí, para destacar, né, o nosso cartaz, a gente vai colocar em negrito. Eu posso clicar 2 vezes, ele vai selecionar a palavra para mim. Venho aqui no negrito. Nas versões e outras versões você vai encontrar aqui um B. Venho aqui no preço, negrito. Recebemos encomenda, eu quero tudo, então eu seleciono, clique e arrasto. E o contato também em negrito. Pronto, então a gente fez o cartaz bem simples. E agora, se eu quiser visualizar como é que vai sair esse meu cartaz, eu venho aqui em arquivo e visualizar impressão. E aí ele mostra para mim como é que vai ser impresso no meu cartaz. Você também, aí eu venho aqui quando eu quiser fechar a visualização. Se eu quiser colocar uma borda nesse meu cartaz, eu posso vir aqui, formatar novamente. E vou colocar aqui
página, certo? Página. Venho aqui, bordas. Definições padrão, eu venho aqui, ó, todos as quatro bordas, que vai pegar toda a página. Aqui no estilo eu posso selecionar como é que eu quero, se eu quero uma borda pontilhada, um tracejado fino, um traço ponto, traço ponta a ponto, se eu quero um duplo, né, uma borda dupla, etc. Vamos colocar essa aqui, duplo fino, certo? Também eu posso colocar uma sombrazinha, né? Aqui eu tenho a sombra, se eu quero projetar ela para a direita embaixo ou para a direita em cima, esquerda embaixo e esquerda em cima. Vamos botar essa daqui, direita embaixo. Eu posso escolher aqui a cor que eu quero da minha sombra. Vamos deixar essa cor padrão que está aqui, cinza, e vamos aplicar e dar um OK, né? Para ver. Então, aqui, ó. Ele aplicou uma borda, vou dar o zoom aqui. Ele aplicou essa borda, né? Vejam que quando eu apliquei a borda, ele enviou aqui o contato para uma outra folha, né? Para a gente consertar isso, a gente vem aqui e diminui o tamanho. Vamos colocar para 20, ó, voltou para cá. E aí a gente altera aqui também para não ficar desigual. E aí ele ficou tudo em uma folha só. A gente vem aqui de novo, né? Arquivo, visualizar a impressão. E aí a nosso cartaz estaria aqui. Por que que a borda, ela ficou aqui muito próximo do texto e não ficou aqui pegando o restante da folha? Porque a gente definiu lá na formatação de página, página, que as margens seriam de 2, né? Se eu modificar aqui para 1, vamos ver aqui o que acontece. Vou colocar 1 em todas as margens. Aqui 1. Ok. E aí vejam que a borda, ó, já aumentou um pouco. Vamos aqui no arquivo, visualizar a impressão. Então, a borda, ó, já aumentou um pouco mais para as bordas da página, né? Então, se você quiser ir essa borda bem próxima, você vai diminuindo as margens até conseguir o efeito que você desejar. Certo, pessoal? Então, a atividade de hoje, né? A primeira atividade seria, eu quero que vocês façam um cartaz como esse de Vende-se, tá? E coloquem uma imagem, arrastem ela, coloquem ela na posição lá que vocês quiserem, usem a criatividade de vocês. Coloquem itens, né, dessa venda, se for, por exemplo, vende-se materiais de informática, vocês vão colocar os itens e os valores. Vocês podem também criar um parágrafo de colunas, né, colocando numa coluna os itens nos outros valores. E eu vou agora mostrar como é que a gente coloca o texto em colunas, certo? Eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui uma página que eu já tinha deixado em branco. E a gente vai fazer isso com um texto, tá? Então, eu vou pegar aqui um texto na internet, texto qualquer, pegar esse texto aqui, ó, selecionei copiar e vou vir aqui, ó, colar. Eu clico na setinha, texto sem formatação. Para quê? Para que o texto venha limpo da formatação de onde eu peguei, né? No caso da internet. Que eu vou selecionar ele, vou mudar aqui a fonte para Arial, tamanho 12, deixa eu botar um tamanhozinho maior aqui, 14. Esse texto da matriz de Calcutá, vou colocar aqui em negrito. E vou
dar aqui botar um título, né? Texto. Madre Teresa de Calcutá. Certo? Vou dar um Enter aqui, ó. Clicar aqui com o cursor na primeira linha. Dou um Enter. Seleciono aqui o título. Vou colocar o título tamanho 16. Vou colocar em negrito. Certo? E vou colocar aqui uma formatação de sombra e borda, né? Como é que eu faço isso? Eu venho, seleciono aqui, ó. Selecionei o título. Venho no menu formatar. E vou procurar a opção aqui, ó, parágrafo, né? Formatar parágrafo. Ele já me abriu aqui nas bordas. Eu vou selecionar aqui essa borda. E vou colocar aqui uma sombra nela também, cinza. Certo? E eu também quero colocar uma cor. A minha borda eu vou deixar ela preta. Uma borda simples, né? Só uma linha. Vou deixar ela preta e vou aqui na área. Na área ele tem outros menus e vou colocar uma cor, né? Vou colocar uma corzinha aqui, vermelho claro. Né? Selecionei essa cor, que ela vai ficar uma cor de fundo da borda, a gente vai ver. Certo? Então, já selecionei aqui o estilo de borda, pegando todo o parágrafo, na cor preta, o estilo de sombra para a direita embaixo, na cor cinza, e na área eu coloquei a cor, coloquei um vermelho claro, clicando OK. Então, a gente vai ter aqui o texto, o título, desculpa, com fundo vermelho claro e uma sombra da borda, né? Se eu quiser destacar aqui esse texto, eu vou aqui, seleciono ele e venho aqui, ó, cor da fonte. E aqui eu vou escolher aqui a cor branco. E aí, se você achar que ficou muito claro, você vem aqui e seleciona uma nova fonte, né? Coloca vermelho, tom sobre tom, então você pode deixar preto, né? Você vai usar a sua criatividade e tudo. Bem, então, aqui a gente já trabalhou com o parágrafo, colocando uma borda apenas nesse parágrafo, que é o título. Colocamos uma cor de fundo, que é o vermelho claro, e colocamos uma sombra nessa borda, né? Aqui o nosso texto, ele é um poema, é um verso, né? O ideal é ele ficar assim. Mas só para mostrar a vocês como deixar um texto, como colocar um texto e dividir em duas colunas, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Vai pegar aqui, seleciona, né? Clicar aqui no início do texto, seleciona, arrasta até embaixo. Venho aqui formatar e vou procurar aqui a opção colunas. Ao clicar nessa opção de colunas, ele vai me dar essa janela de configurações, onde aqui eu posso definir o número de colunas que eu quero colocar o meu texto, ou eu venho aqui no que já está pré-definido, né? Uma coluna é o que é o padrão normal de todo o texto. Aqui eu tenho 2 colunas de tamanho igual, 3 colunas de tamanho igual, onde ele vai dividir o texto em 3 colunas do mesmo tamanho, ou 2 colunas de tamanho diferentes, né? Uma aqui à esquerda para a direita, e aqui da esquerda, onde a esquerda é menor que a esquerda é maior que a direita, né? Ou menor que a direita. Então, eu vou escolher aqui já essa aqui, 2 colunas de tamanho igual, né? Ele também me dá uma configuração de espaçamento. Eu posso também colocar uma linha separando o texto. Eu posso escolher essas 2 linhas aqui, né? Colocar aqui essa linhazinha aqui sólida, só pra gente ver. Posso colocar a cor, né? Escolher uma cor, mas sempre vou deixar a cor preta mesmo, que é o padrão. E vou clicar em OK. E aí ele dividiu o texto em 2 colunas do mesmo tamanho. E separando as colunas,
ele colocou uma linhazinha aqui, que foi o que a gente definiu lá, né? Ah, mas eu não quero essa coluna, essa linha aqui da coluna, separando a coluna inteira, né? Eu quero uma linha pontilhada. Aqui de novo seleciono o texto, colunas, e eu venho aqui e altero, né? Eu quero essa pontilhadazinha aqui. Clique em OK e ele vai ficar com a linha pontilhada. Então, era o que eu queria ensinar vocês hoje, né? Trabalhar com um modelo de cartaz simples, trabalhar com texto em colunas, trabalhar com a modificação do título, colocando bordas, cor de fundo, sombreamento e etc, né? Ah, e também colocar, estava esquecendo, um texto com o espaçamento, né, entre linhas, que é o menu, que no menu de edição de texto, né, da ferramenta, você vem aqui, ó, definir entre linha, clica aqui na setinha e escolhe o espaço de 1,5, certo? Eu vou enviar uma atividade a vocês, quem tiver um computador em casa, que puder realizar as atividades, eu vou estar aguardando fotos que comprovem que vocês estão fazendo as atividades de prática, né? Porque para aprender uma ferramenta de edição de texto, eu preciso praticar, eu preciso clicar nos menus, ir na ferramenta e ver o funcionamento delas, tá? Então, eu vou enviar uma atividade com as orientações, um texto para ser digitado e ser formatado. E quem tiver como realizar essa atividade prática em casa, realize, mande foto. Quem não tiver, eu vou pensar numa atividade para mandar junto, para que a pessoa não fique sem praticar. E aí, quando a gente retornar às aulas, a gente vai tirar, né, sanar as dúvidas que vocês tiverem ao longo da execução das atividades e etc. Tá? Bom dia para vocês e até o retorno das aulas presenciais.